O livro Cartas do Diabo a seu Aprendiz é um dos livros cristãos mais lidos da história. Nele, o autor, C.S. Lewis, nos leva a entender de forma prática como nosso inimigo age para ganhar nossas almas e minar nossa fé. Se você quer descobrir esses truques e principalmente aprender como se proteger das ciladas do diabo, fique até o final e preste bastante atenção. Quero aproveitar para te pedir para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. O nosso intuito é cooperar com o seu crescimento espiritual, e se você fizer isso, vai estar nos ajudando muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O livro são 31 cartas e dividimos o assunto em 3 vídeos. Este vídeo que você está vendo é o segundo deles. O link para os demais vídeos estão na descrição. Na carta de número 11, Fitafuso demonstra alegria pelo fato de que os novos amigos do paciente de Verme Bilo lhe apresentaram a mais pessoas com perfil interessante para as trevas. Ele estimula seu aprendiz a continuar usando tais amizades para afastá-lo de Deus, visto que estes novos amigos são apegados às coisas mundanas. Porém, ele alerta o seu aprendiz que o sorriso dessas pessoas não é necessariamente uma vantagem para as trevas, pois o riso, quando é motivado pela alegria genuína ou pela graça, representam uma ofensa ao mal. Além disso, a alegria pode promover a caridade e a satisfação em seres humanos, algo totalmente indesejado para as trevas. Fitafuso diz a Verme Bilo que ele deve estimular seu paciente a fazer tudo parecer uma piada, de forma que a própria virtude fosse algo engraçado, perdendo o real sentido do que deve ser levado a sério. Na carta de número 12, o diabo veterano orienta o seu aprendiz a continuar afastando de forma imperceptível seu paciente dos caminhos de Deus, fazendo com que ele acredite que os pequenos desvios são insignificantes. Para isso, é fundamental que ele continue frequentando a igreja, para que ele não perceba o quanto está distante. Ele também não pode perceber o quão mal esses novos amigos estão fazendo para a sua vida cristã. Neste estágio, o diabo aprendiz não deve apenas estimular a desatenção em sua oração, mas sim distraí-lo completamente em relação à sua comunhão com Deus, contando com a sua própria falta de vontade de orar. Dessa forma, Fitafuso diz que será mais fácil para ele distraí-lo da comunhão, pois até mesmo coisas banais serão suficientes. Fazendo isso, Verme Bilo não precisará sequer se preocupar em levar seu paciente a cometer grandes pecados, pois afastá-lo da comunhão com Deus já será o suficiente para tê-lo. Segundo Fitafuso, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, suave, sem marcações e sem placas. Na carta de número 13, o diabo veterano repreende o seu aprendiz ao saber que sua presa restabeleceu a comunhão com Deus. Ele destaca que o arrependimento e a renovação da graça na vida do ser humano são uma grande derrota para as trevas, sendo ainda pior do que a primeira conversão, pois esta acontece em um nível ainda mais profundo. Segundo Fitafuso, o que Verme Bilo deveria ter feito era manter desfrutando apenas de coisas triviais e favoráveis às trevas, como a vaidade ou o tédio inútil, ao invés de deixá-lo desfrutar de prazeres legítimos, como a leitura de um livro ou uma caminhada a sós. Os prazeres verdadeiros, segundo Fitafuso, podem fazer o homem voltar a si, e isso é algo perigoso para as trevas. Segundo ele, Deus valoriza e aprecia nossa individualidade, desejando apenas que o homem abandone a vontade própria. Uma vez que o homem abre mão de sua própria vontade, ele entra e devolve toda a sua personalidade, fazendo com que o ser humano seja completo e autêntico. Entretanto, quando o homem se afasta da sua própria natureza por qualquer motivo que não seja cumprir a vontade de Deus, o terreno torna-se propício para as trevas, pois neste caso, pode-se substituir suas próprias preferências pelos padrões do mundo. O ideal, segundo Fitafuso, seria erradicar do homem os gostos por quaisquer coisas que tenham alguma virtude em si. Para consertar o estrago da aproximação com Deus, Fitafuso orienta seu aprendiz a não deixar seu paciente agir, ficando apenas no campo das boas intenções, pois hábitos ativos são reforçados pela repetição. Na carta 14, o diabo veterano expressa a Verme Bilo sua preocupação pelo fato do paciente não estar mais fazendo promessas extravagantes, a exemplo de sua primeira conversão. Segundo ele, é péssimo para as trevas quando o homem busca viver enfrentando as tentações a cada dia e a cada momento. Neste caso, Fitafuso diz que seu pupilo deve fazer o paciente enxergar sua própria virtude da humildade e, a partir disso, tornar-se alguém orgulhoso por ser humilde.
A humildade faz com que Deus tenha espaço na vida do homem para desviar o foco de si mesmo e olhar para Deus e para o próximo. Por isso, manter seu paciente preocupado consigo mesmo é uma boa alternativa. Ele também orienta Vermebilo a confundir no seu paciente o conceito de humildade, fazendo-o achar que ela consiste apenas em desvalorizar a si próprio. Dessa forma, mulheres bonitas podem enxergar-se como feias e homens inteligentes podem achar a si mesmo tolos. Segundo ele, o plano do Criador é matar o amor próprio que existe nos humanos para depois restituir-lhes um novo tipo de amor próprio, uma caridade e gratidão por todos os seres, incluindo eles próprios. Quando finalmente aprenderem a amar o próximo como a si mesmos, terão a verdadeira revelação sobre o amor. Na carta de número 15, Fitafuso fala novamente sobre a situação da guerra na Europa, dizendo que tanto manter o paciente com extrema confiança ou como refém do medo são úteis para sua causa. Ele explica a seu aprendiz que os humanos vivem no tempo, mas Deus destinou-lhes a eternidade. Portanto, Deus quer que o homem mantenha sua mente basicamente no presente e na eternidade. O objetivo das trevas, então, deve ser afastar o pensamento humano, tanto de um quanto de outro, mantendo-os presos ao passado, ou, melhor ainda, preocupados com o futuro. Para a causa das trevas, a preocupação com o futuro é o melhor dos mundos, pois é de todos os tempos da vida o que menos se assemelha à eternidade, mantendo as pessoas em pensamentos que ainda são irreais. Ele faz o alerta de que Deus também quer que o ser humano pense no futuro, porém apenas o suficiente para planejar o que precisa. O ideal, segundo o diabo veterano, é que o homem esteja sempre em estado de esperança ou ansiedade em relação ao futuro, pois ambos os estados podem ser explorados, uma vez que a ansiedade por si só já é de grande utilidade às trevas, enquanto que a esperança, à medida que vai sendo frustrada, também torna-se útil para afastá-lo de Deus. Na carta 16, Fitafuso comenta sobre a informação de que o paciente de Vermebilo não está muito satisfeito com a igreja em que congrega, orientando Vermebilo a explorar as diferenças dele em relação aos irmãos na fé e entender exatamente quais são as causas que mesmo assim o mantém fiel a esta congregação. Ele diz que a melhor coisa a fazer é instigar seu paciente a percorrer toda a sua vizinhança procurando alguma igreja que combine com ele, transformando-o em um degustador de igrejas. Esse tipo de busca faz dele um homem crítico, sempre atento aos aspectos que lhe desagradam, ao passo que Deus deseja que o homem se torne um aprendiz apenas. Fitafuso ensina a Vermebilo que o único senso crítico que interessa a Deus é a rejeição ao que é errado. O diabo veterano ainda adverte seu aprendiz quanto ao perigo das pregações ou dos livros cristãos, pois, dependendo do estado de espírito do homem, eles trazem elementos que se tornam um terreno fértil para Deus agir. Fitafuso ainda faz um relato sobre as duas igrejas mais próximas à casa do paciente, dizendo que na primeira, o pastor, por querer facilitar a vida e a comunhão dos mais leigos, abandonou as pregações desagradáveis e a leitura dos salmos, o que facilita a falta de conhecimento da congregação em geral, enquanto que na segunda, Fitafuso destaca como favorável às trevas o fato do pastor ser engajado em filosofias humanas, adotando uma grande e confusa variedade de ideias. Ele se alegra pelo fato também de que ambas as igrejas são partidárias, o que é altamente favorável às trevas, pois tem-se um ambiente propício para divisões. Na carta 17, Fitafuso destaca a importância que a gula tem como forma de captar mais almas humanas. Ele demonstra grande satisfação ao notar que nos últimos anos as trevas conseguiram solapar a consciência dos humanos quanto à gravidade do assunto, de tal forma que raramente se ouve uma pregação a respeito. Ele destaca a gula como forma de produzir egoísmo e dá como exemplo a própria mãe do paciente de Vermebilo, dizendo que eles a têm nas mãos. Ele ainda explica que um estilo de gula delicada é ainda melhor do que a gula escancarada, pois com a gula delicada torna-se mais difícil dos humanos enxergarem e serem confrontados. Entretanto, tanto de uma forma como de outra, o grande trunfo que a gula dá ao reino das trevas é fazer com que o estômago domine a vida da pessoa, seja com grandes ou pequenas proporções. Neste caso, a abstinência e o jejum são grandes armas contra as trevas, pois apagam no homem o desejo e o capricho por comida, tornando estas armas das trevas totalmente sem efeito. Na carta de número 18, Fitafuso fala sobre a importância das tentações na área sexual, destacando que Deus exige dos homens apenas uma das duas opções, ou a completa abstinência ou a monogamia absoluta. Ele diz que tem sido uma grande vitória para as trevas,
eles conseguirem fazer com que a primeira opção seja algo extremamente difícil, ao mesmo tempo em que fazem com que a segunda opção, ou seja, o casamento, seja uma forma de fuga. Através dos poetas e do pensamento romântico propagandeado pela mídia, as trevas também têm conseguido incutir na mente dos humanos o engano de que a paixão é o sentimento que deve levar ao casamento e que esta paixão deve perdurar durante toda a vida. Caso contrário, eles devem se separar. Ele também destaca que Deus associou o desejo sexual com a afeição entre as partes e também fez com que os descendentes dependessem dos pais e deu aos pais o instinto de cuidar deles, produzindo assim a família, que é apenas mais um artifício para acumular o amor. Ainda em relação ao casamento, ele diz que Deus descreve um homem e uma mulher casados como uma só carne, e é papel das trevas confundir este conceito, fazendo os humanos acreditarem que basta estarem apaixonados para se relacionarem sexualmente. Sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali, quer queiram ou não, passa a existir entre eles uma relação transcendental, que depois eles terão de suportar ou desfrutar. Para as trevas, o homem deve crer que qualquer atração sexual, enquanto carregar consigo a ideia de casamento, será considerada amor, fazendo com que isso isente uma pessoa cristã de qualquer culpa por casar com alguém incrédulo. Na carta de número 19, o diabo veterano fala a seu pupilo sobre o conceito de amor que as trevas têm, dizendo que, para eles, o amor que Deus sente pelos humanos é completamente impossível, pois trata-se de um amor sem interesse algum. Ele diz que tal questionamento deve estar sempre em pauta, e também que as trevas devem se empenhar para saber qual o real interesse de Deus em tanto amor pelos humanos. Ao mesmo tempo, devem incutir na mente dos humanos questionamentos acerca do conceito de amor, levando-os a confundir amor com paixão, assim como criar suas próprias opiniões em relação ao que é certo ou errado. Tais discussões são preciosas para as trevas, porque não levam a lugar algum e não têm uma resposta definitiva. Se as trevas conseguirem levar um humano a acreditar no conceito romântico de amor, fica ainda mais fácil levar os homens a cometerem adultérios prolongados, românticos e trágicos, os quais terminam, se tudo der certo, em assassinatos e suicídios. Na carta de número 20, Fitafuso lamenta o fato de que Deus pôs um fim aos ataques de cunho sexual que Vermeer fazia a seu paciente. Fitafuso explica que isso é extremamente perigoso às trevas, pois dessa forma, o homem começa a perceber que os ataques do maligno não duram para sempre e que, se ele resistir às tentações, as trevas ficam sem armas para atacar. Ele instiga seu aprendiz a fazer o homem acreditar que não há esperança a não ser render-se às tentações, se necessário, até mesmo fazendo sua presa acreditar que a castidade faz mal à saúde. Ele também orienta seu aprendiz a criar nele desejos sexuais por mulheres com portes físicos específicos, usando para isso o poder de influência da mídia, a fim de definir o padrão desejável, mas quase sempre irreal. O objetivo é afastar tanto os homens quanto as mulheres dos membros do sexo oposto, com os quais estão mais propensos a contrair casamentos férteis, felizes e espiritualmente cooperativos. Ele diz que o desejo masculino deve ser direcionado para padrões surreais, tornando o papel da estética na sexualidade cada vez mais importante e, ao mesmo tempo, fazendo com que seja cada vez mais impossível corresponder às suas exigências. Dessa forma, mesmo que Vermeer não consiga levar sua presa ao sexo fora do casamento, ele pode usar o próprio casamento para levá-lo à ruína, produzindo o casamento com a pessoa errada e levando à infelicidade. Esta foi a segunda parte das 31 cartas do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Se você ainda não assistiu a parte 1, o link está na descrição. Se este conteúdo te abençoou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber assim que a parte 3 estiver disponível. O link também estará na descrição. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, se Deus quiser.